deve dar tudo a Cristo e fazer tudo por Ele, pois o Redentor não aceitará um serviço dividido. Olha aí. Então Deus não aceita que você entregue só uma partezinha do seu coração, ou metade dele, outra metade você entrega a outra pessoa, você dedica só a você mesmo. Ele quer uma entrega total da sua vida. Ele quer você por inteiro. E as suas finanças, por mais que você devolva 10% de dízimo e a outra porcentagem de pacto, mas o que a gente tem que fazer é entregar todo o nosso dinheiro nas mãos de Deus. Tanto a parte que volta para Ele, como o restante das finanças que ficam com a gente também deve dedicar a Ele. A maneira como a gente administra o nosso dinheiro deve ser feita deve ser feito diante de Deus. Se você entregar a parte de Deus, Ele abençoa o resto se você usar sabiamente da maneira como Ele gostaria de usar. Entendeu? E com relação ao seu tempo, você dedica uma hora do seu dia para comunhão e o sábado no final da semana. Mas não quer dizer que o restante do tempo da semana você não vai dedicar a Deus também. Então, o que é que Deus? Tudo que você recebeu de presente de Deus, você deve devolver para Ele, fazer tudo por Ele. Ele quer um serviço exclusivo. Ele quer que você se dedique inteiramente a Ele. Precisa aprender diariamente o que significa entregar o próprio eu. Todo dia, quando for necessário, renunciar ao próprio egoísmo, renunciar aos próprios interesses e buscar sempre o bem do outro. Então, morte do próprio eu. Morrer para a zona de conforto, morrer para a sua própria natureza pecaminosa. Todo dia nós precisamos exercitar isso. Porque todos os dias a gente quer fazer as coisas só para nos agradar. E aí a gente precisa vencer o que a própria natureza pecaminosa manda a gente fazer e alimentar a natureza espiritual. Precisa estudar a palavra de Deus, aprendendo o seu significado e obedecendo aos seus preceitos. Estudar a Bíblia é diferente de ler a Bíblia. Muitos de nós lemos o Reavivado só por ler. Todos os dias a gente só faz aquela leitura quase como que nem o católico ele faz a liturgia. Eu conheço como é o devocional dos católicos. Os católicos eles têm aquele livretozinho. Os católicos eles têm aquele livretozinho e tem ali uma meditaçãozinha diária, uma reflexão diária. Eles não estudam a Bíblia, eles leem aquela meditaçãozinha ali e pronto. Não sei nem se eles estudam, não sei nem se eles meditam naquilo ali que eles leram, mas eles têm ali aquele mantra diariamente. Mas nós adventistas temos a Bíblia, com a leitura diária dos capítulos, e temos a lição, e alguns têm até meditação. Então, a Bíblia não foi feita só para ser lida, como um jornal. A Bíblia foi feita para ser estudada. Então, quando você não entendeu uma coisa, se debruça daquilo ali até entender. Sabe por quê? Porque aquilo vai tanto fazer bem para você, ter aquele conhecimento, ter aquela verdade amadurecida no seu coração, como também para o caso de alguém perguntar. Se surgir a oportunidade de você ter que falar daquilo ali. Eu não entendo muito sobre a Trindade, por exemplo. Se algum evangélico, alguma pessoa disser que Deus não é três pessoas, que essa invenção de que Deus é dividido em três pessoas, isso é uma coisa inventada na Idade Média, aí você, já que você estudou aquilo ali, você vai saber explicar sobre o sábado, sobre a verdade sobre a morte. Então, estude a Bíblia. Não apenas leia por ler. Estude estudando, certo? Para entender o seu significado. Assim ele pode alcançar o padrão da excelência cristã. Dia a dia, Deus trabalha com ele, aperfeiçoando o caráter que deve resistir no tempo da prova final. Todos os dias Deus trabalha conosco, melhorando o nosso caráter. E diariamente o cristão pode viver diante dos homens e dos anjos uma experiência sublime, mostrando o que o Evangelho é capaz de fazer por seres humanos decaídos. A gente sempre olha para a história de Enoque e acha algo assim fora do comum. Como é que pode uma pessoa andar com Deus e a sua comunhão ser tanta que Deus diz, não, tá bom, Enoque, você já viu o tempo demais aí, vamos lá para cima. Mas é possível isso acontecer hoje também. É possível isso acontecer. Enoque ele não viveu isolado da sociedade. Ele não foi para um lugar
escondido e ali ele foi ficando tão santo a ponto de ser tirado. Enoque, ele era tão bom que a influência dele no meio das pessoas era algo sentido. As pessoas viam a diferença dele. As pessoas viam o quanto ele era celestial, o quanto o caráter dele era algo maravilhoso. Talvez Enoque tivesse passado por uma transformação. Talvez Enoque começou de um jeito e começou a sua vida de uma personalidade totalmente diferente. E à medida que foi conhecendo a Deus, ele foi mudando. As pessoas viram a diferença nele, viram o quanto ele estava bem melhor, o quanto ele era uma pessoa agradável, o quanto ele era uma pessoa respeitável, honrada. E assim, a transformação que veio da comunhão com Deus foi sentida pelos conterrâneos de Enoque. Então Deus tomou Enoque para si como só para mostrar para aquelas pessoas o que é que acontece quando alguém se dedica a Deus de verdade. A recompensa dela está no céu. O lugar dela não é aqui nessa terra. Então, quando um cristão ele vive diante dos homens e dos anjos uma experiência sublime, ele mostra para todo mundo que o evangelho faz sentido. Então, quando a pessoa está na igreja há muito tempo, mas seu comportamento, a sua natureza não muda, eu sempre digo, isso aí é um sinal de que você não está se entregando a Deus totalmente. Se você ainda é briguento, se você ainda fala de forma abusada, se você ainda é uma pessoa arrogante, se você ainda é uma pessoa bisbilhoteira, fofoqueira, isso são sintomas, falhas de caráter que já podiam ter sido vencidos desde o começo. Se você ainda está com esses problemas, então é sinal que você não está se esforçando como deveria. As falhas de caráter mais gritantes que nós temos, elas têm que ser vencidas logo no começo da vida cristã. São as primeiras coisas que a gente tem que trabalhar para vencer, porque são as coisas que as pessoas de fora notam. E aí, com o tempo, a gente vai trabalhando aquelas falhas de caráter, aqueles erros que a gente comete individualmente, assim, pecados que a gente comete de forma solitária, de forma individual. E os que são percebidos pelas outras pessoas, eles são os primeiros que a gente tem que cair em cima para vencer. Então, gente, os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar a sua glória. Revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus tem feito por eles. A última mensagem de Deus vai ser vista na vida dos seus servos. A última mensagem de Deus ao mundo, além da mensagem do alto clamor, além da parte teológica, né, da pregação, vai ser vista também na vida dos servos de Deus. O mundo todo vai perceber que existe uma diferença entre os que têm o selo de Deus e os que não têm. Os que não têm o selo de Deus têm um comportamento de um jeito, e aqueles que têm o selo de Deus, que estão entre os escolhidos de Deus, têm um comportamento também bastante diferente. A nossa maior pregação, além da mensagem falada, vai ser a nossa mensagem vivida. O mundo vai saber o que é um adventista do sétimo dia. Em todos os lugares vai ser notado, vai ser visível a diferença. Deus deve fazer uma transformação externa em nós e interna também, se nós permitirmos. Então, que a nossa vida possa revelar o poder da graça de Deus. Seja um testemunho, seja um outdoor para o mundo todo. Seja uma carta aberta para o mundo todo, dizendo assim, eu fui transformado por Cristo. A graça de Cristo me mudou. Você me conheceu de um jeito e agora você me conhece de um jeito totalmente diferente. Se você quer experimentar a paz que eu tenho, se você quer experimentar a felicidade que eu tenho, a plenitude de vida que agora eu tenho, então aceita Jesus, aceita a graça de Deus. Sua vida é uma vitrine, exatamente uma Samara. Nós somos um monstruário do que é ser um filho de Deus, do que é ser transformado pela graça de Cristo. Então que as pessoas possam olhar para nós e querer ser como nós, porque nós queremos ser como Cristo. Amém? Então oremos. Senhor Deus, agora vamos para o estudo do livro. Pedimos coragem para usar, pedir mais, e também, Senhor, coragem para refletir a Tua glória aqui nesse mundo. Amém. Nós somos como a música diz, nós somos uma vela que divide a chama com outras, então nós queremos pegar um pouquinho da Tua luz e refletir aqui
onde nós estivermos, em nosso dia a dia. Então pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça que nos transforme, para que os outros queiram ser e sentir a mesma coisa que nós sentimos. Então, Senhor, fica conosco, dá-nos o bom estudo do livro. Muito obrigado pela chuva, mais uma vez. Prepara-nos para o sábado. Em nome de Jesus. Amém.